Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado na leitura do hebraico e hoje eu quero trazer muitos nomes para você fazer uma associação específica com a letra hebraica e a letra que representa aquela pronúncia em nosso idioma português. Então eu vou dar muitos nomes, você faz exercício e muitos nomes só para você identificar a primeira letra. Então vamos começar com a palavra Brasil, o Beit que inicia o nome da nossa pátria. Brasil. Olha aí o Beit, né? Depois você vê o Resh, o Zain, o Yod e o Lam. Então você usando o Beit, Resh, Zain e Lam, você tem a palavra Brasil. Esse B é pronunciado rápido. Brasil, que é a nossa pátria querida. Que tal esses exemplos das palavras de Bob? Como se escreve Bob? Beit, Vav, Beit. Como se escreve Bia? Beit, Yod e Aleph. Como se escreve Bibi? Olha lá. B, Beit, Yod, Beit, Yod. Mais alguns nomes para você fixar o Beit. Por exemplo, da palavra Braz, que é Beit, Resh, Aleph, Samek. Da palavra Bruno, é Beit, Resh, Vav, Nun e Vav. A palavra Bianca é Beit, Yod, Aleph, Nun, Kof e Re. Olha esses nomes na letra Gimel, começando por Gadol. Gadol é grande. Gadol Yahvé, grande Jeová. Gil, Gilda, Gildo, Gideone, Gilzete. Comecemos então o Dalet com o rei Davi, o grande rei de Israel. Agora note que você não pode traduzir Deus, né? Porque é Elohim. Daniel, sim. Diane, Donald e Denis. Você pode ver que as letras praticamente são, na fonética, similares ao nosso português. O nosso rei vem na palavra Yahvé, mas também vem Helman, em Helaim, Helena, Hillary, Himalaia. Ele não tem som, é como nossa maionese Hellmann's. É o nosso H muito parecido com o rei, embora ele dê sentido ao final de palavras e etc e tal. É uma letra muito importante, está na palavra de Jeová. O Vav é essa letra tão importante que está também no tetagrama, Yahvé, e também nessas palavras, né? Verônica, Valdo, Valério, Vitor. Ele sempre é o início de cada palavra que começa com o nosso V. Como já disse, ele pode ser Vav, Vi, Vovu, ou, e pode ser U, e pode ser I, numa ligação de palavras. O nosso poderoso Vav. O Zain é o nosso Z. Olha essa palavra Zacaria, que é Zacarias. Zara, Zeva, Ziba, Zilda. É igualzinho ao nosso Z. Se você tiver as mesmas dificuldades que eu tenho para decorar, eu tenho uma liçãozinha no final para te dizer. Nós estamos terminando já a lição de hoje. Quero deixar um forte abraço para todos vocês. E dizer o seguinte, para decorar eu tive que fazer uma pequena canção utilizando a escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí eu dividi em 7 e 8 letras. Então foi assim que consegui decorar. O som das letras, você precisa decorar, é muito importante, porque na leitura bíblica, o som das letras vai te dar a pronúncia das palavras. Então é muito importante.
O hebraico é muito fiel às suas letras, então é muito importante que você decore, e por isso que eu fiz uma canção bem rapidinha para você poder cantar comigo e decorar o som das letras, das 22 letras. É muito importante. Qualquer avanço que você tiver no idioma hebraico precisa passar na verdade, a decoreba dessas 22 letras, do som. O som dessas 22 letras é super importante que você saiba o alfabeto para poder conseguir ler e aprender o hebraico. Então, eu quero que você cante comigo para a gente encerrar essa aula lembrando as 22 letras do alfabeto. Nós vamos ainda repassar mais 2 fases nessa segunda lição e depois entraremos para a terceira lição. Então nós estamos aprendendo agora o som e alguns nomes de 7 letras: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav e Zain. Aleph, Bet, ouvinte, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Rei, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ai, Pe, Ofe, Sadi, Kof, Resh, Shin e Sim, Tavi. 2 letras, 3 letras, que é o Bet, o Raf e o P. Essas 3 letras é como se fosse um acréscimo. São as mesmas letras, mas um acréscimo de pronúncia, de fonética. O Bet pode ser Vet, o Raf pode ser Kaf e o P pode ser Fê. Além disso, aprendemos também que existem 5 letras que os seus finais, a grafia é diferenciada. Então, nós temos essas 22 letras, 3 letras com pronúncias diferenciadas, e ainda temos 5 letras que modificam a sua grafia no final da frase, e o Shin, que pode ser um Sim, pode ser um S também. Então, vamos ver alguns desses exemplos aí, de maneira bem simples e clara, para que fique bem fixado essa primeira parte, tá bom? O hebraico, como já disse a você algumas vezes, escreve da direita para a esquerda. Ele não tem distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas no início da frase, no final da frase. Não tem separação entre o artigo definido e indefinido. E não tem acentuação gráficas. E também não tem vogais. Não tem vogais. Mas você pode dizer assim, como é que se forma as frases, como é que se formam as palavras, qual a similitude que existe com as nossas vogais para formar uma fonética, para formar um som em uma palavra e chegar a um conhecimento, uma maturidade de conhecimento em relação
a formação das palavras. O hebraico ele é muito simples e simplificado. Não é como no português que existem muitos verbos. É impossível quase formar uma frase no português sem verbos. O hebraico você pode formar muitas e muitas frases sem usar verbos. Então existe uma simplificação enorme no hebraico para que as pessoas possam ter acesso à leitura, e isso é interessante. Mas o que eu poderia, de forma pragmática, ensinar para vocês em relação à fonética? Eu diria nem em relação à vogal ou às vogais, mas uma similitude que existe conosco em relação às fonéticas das vogais. Por exemplo, o Aleph e o Ain, eles podem ser, dentro de uma palavra, pronunciado completando a letra inicial, ele pode ser, obviamente, pronunciado como um A, mas também pode ser como E. Há casos que ele pode ser um I, ou um O, ou um U, melhor dizendo. Vamos fazer alguma similitude para facilitar, que esse é o nosso objetivo. Eu sou professor dos meus irmãos, meus mais íntimos amigos, que nós planejamos ir a Israel e queremos chegar lá sabendo quanto é uma coisa, quanto é outra, falar um pouco de hebraico, perguntar como você vai, quanto é isso, aquilo, etc. Tal. E também pela nossa raiz com a palavra do Senhor nosso Deus. Então eu vou ensinar como é que é mais simples aprender a leitura das palavras em hebraico. Tirando esse Aleph e o Ain, você pode automaticamente trazer uma similitude com as demais letras do alfabeto, as 20 letras do alfabeto. Você pode, numa frase, completar com o fonema do nosso alfabeto. Por exemplo, você tem o Bet, ou Beit, que também pode ser Veit, ou Veit. Então, o que você vai encontrar essa letra dentro de uma palavra? Ela pode ser Beit ou pode ser Veit. Ela pode ser pronunciada como B e como o V. O nosso B de bola e o nosso V de vaca. Você vai encontrar palavras que vai ter vá, vé, vi, vó e vu. Ou ba, be, bi, bo, bu. Você não precisa colocar necessariamente o Aleph ou o Ain dentro de uma palavra para pronunciar o dígrafo fonético completo. Você está entendendo? Então, por exemplo, você tem um Gimel. Esse Gimel, ele forma uma sílaba. Então, ele não precisa você colocar nem o Aleph, nem o Ain, e nem qualquer outra letra, porque não tem vogais. Ele vai ser o seu Gá, vai ser o seu Gué, vai ser o Gui, vai ser o Gó e vai ser o Gol. E assim sucessivamente. Todas as letras, as 20 letras, todas elas podem estar automaticamente associadas ao nosso A, E, I, O, U. Entendeu? Então vamos passar à frente agora umas palavras para que você possa sedimentar esse entendimento. É interessante, né? Vamos começar com a palavra que enche todo o universo. A palavra que é sinônimo de Deus. Ahavá. 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 Olha que
nessa palavra, amor, está o nosso Aleph com um som. Ele assumindo o som do nosso A, como se fosse a primeira nossa vogal. A. Ahava. Amor. Preste atenção essa palavra dag. Dag. Você tem 2 letras apenas no hebraico para chamar o nome peixe. E você não precisa colocar aí ao lado do Dalet, você não precisa colocar o Aleph e nem o Ain. Porque o Dalet, quando você encontrar numa palavra o Dalet, ele pode ser da, de, di, do, du. Automaticamente está implícito qualquer um dos nossos fonemas que formam a vogal. As palavras mais lindas do universo. Yerushalayim. Yerushalayim. Olha esse vav como ele é interessante. Porque além dele ser acrescido ao vav, ele pode ser vá, vé, vi, vó, vu, pode ser o com acento, ou, né? E pode ser u. Então, essa palavra Yerushalayim, Yerushalayim, cidade de paz. Yerushalayim.